Livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1. A epígrafe do texto diz a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comeram a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E estes dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Só até aí. Meus irmãos, eu sei que hoje é um dia muito especial. Nós da nação brasileira, a grande mobilidade que se dá para o dia de hoje é algo simplesmente lindo. Chega a ser algo emocionante ver que mesmo nessa situação, ver que mesmo nestes dias, tantas famílias, tantas pessoas se esforçaram, se dedicaram, por que não dizer até mesmo se arriscaram, para manter uma tradição, para manter um costume, para manter um hábito, para manter algo aceso, que é esta Páscoa do qual pregamos e falamos a respeito da nação. Páscoa esta que não é a Páscoa que Cristo deixa à igreja, muito pelo contrário, é uma Páscoa no qual vem-se do capitalismo, através do coelho, do ovo, mas que sem dúvida alguma é um motivo de celebração a muitos lares, é um motivo de confraternização a muitas famílias, é uma oportunidade de declaração a cada ente querido, a cada amigo próximo, a cada amigo distante. É um ato de lembrar-se, é um ato de presentear alguém que se ama e que se gosta. E nada disso há um problema, claro que não. Desde que mantermos e se mantermos aos princípios dos quais a Páscoa revela a nós, cristãos, protestantes, em Cristo Jesus. Sabendo que a nossa Páscoa não é à mercê de um coelho, não é à mercê de um ovo, de chocolate, ou nem nada do tipo.
mas que a nossa Páscoa é uma representação do sacrifício de Cristo feito no Calvário, mas não lembrado pela sua morte, pois pautado pela sua ressurreição. Porque qualquer líder religioso de qualquer época, de qualquer século que passou ou a passar, se você for ao túmulo, é o seu grande marco. Porque caso você vá ao túmulo de Maomé, lá você o encontrará. Se você for ao túmulo de Gandhi, se você for ao túmulo de qualquer um destes homens, você vai encontrar. Mas se você for ao túmulo de Cristo, está escrito: Ele não está mais aqui. Porque a marca da crucificação não ficou sobre a morte, pois Ele venceu a morte não teve poder sobre Ele, porque Ele foi o Cordeiro imaculado, o qual se deu por sacrifício a morrer em nosso lugar. E tendo em vista que a morte só tinha poder sobre o pecado, e que nele não houve pecado, a morte sobre Ele não pôde dominar, pois Ele venceu a morte e dela tomou a chave da vida e da morte, dando a nós o direito desta caminhada. E isso se dá, e aqui está a sombra de tudo isso que veio a acontecer. Deus já havia planejado e já havia montado este cenário. No livro do Êxodo, do capítulo 12, tudo que viria a acontecer estava sombreado aqui. Era uma sombra do que viria a acontecer através de Cristo Jesus e do sacrifício de Cristo Jesus. E aqui Deus está retirando o povo de dentro do Egito. Deus está tirando o povo para caminhar de volta à terra prometida, a terra que lhe foi dada, a terra que lhe foi prometida através dos patriarcas da fé, Abraão, Isaque, Jacó. Esta terra a qual eles iriam retornar, porque Jacó já havia vindo desta terra, descido ao Egito. Então é uma terra que eles já habitaram, não na sua totalidade, mas já habitaram e teriam que retornar. E isso lembra do plano de Deus à igreja. Porque nós estamos hoje numa tipologia do Egito, no mundo, mas neste mundo, o sacrifício de Cristo, Ele nos deu a possibilidade de retornar aonde? A terra a qual nos foi prometida. E que terra é essa? A terra de Deus, a terra que não é só Canaã, mas a Canaã celestial. Ele vai nos fazer retornar ao céu, por aquilo que por Adão perdemos, Cristo restituiu na cruz, nos dando direito de retornar a um espírito, a um corpo glorificado, estarmos junto dele ao céu. Então toda vez que nós comemoramos a Páscoa, nós temos que lembrar que Cristo nos restaurou, que Cristo nos deu a possibilidade, que Cristo, através do seu sacrifício, morte e ressurreição na cruz, Ele nos deu uma lembrança que retornaríamos à terra que é a Canaã celestial. Então a minha palavra nesta Páscoa é que no teu coração haja um sentimento não de saudosismo, mas um sentimento de esperança em Cristo Jesus. Por que esperança? Porque aquilo que acontece nessa terra breve passará. Por quê? Porque desde a partir do momento em que nascemos nessa terra, os nossos dias são contados como fim. O que passou, acabou. Você não vive mais um dia, você perde um dia que já viveu. Caminhamos não para a vida, mas para a morte. Mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós não caminhamos mais para a morte, porque a morte não se tornou um ponto final, porque a morte não é mais um final para nós, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, nova criatura é, e nós vivemos em novidade de vida, e a vida pela qual vivemos, ela sim está baseada em Cristo Jesus, e por Ele, para Ele, no nome dEle, nós viveremos a eternidade em Cristo Jesus. Então
Então a lógica da terra, se você procurar na medicina, se você procurar na filosofia, é que a partir do momento em que nascemos, cada dia que se passa é um dia que perdemos. Mas na lógica de Deus, após o sacrifício de Deus, a cada dia que se passa é um passo que damos à eternidade, é um passo que damos ao céu, porque nós somos peregrinos nessa terra, passamos por essa terra, mas o nosso destino é o céu. Então é esse o propósito. É Cristo iniciar uma trajetória, iniciar uma caminhada a Canaã, a terra em si prometida. O método pelo qual Cristo vai usar a respeito disso é a Páscoa, são as pragas, para tirar o povo de dentro do Egito. E nós precisamos entender isso, que o método que Deus usou para tirar o povo de dentro do Egito foram as pragas. E às vezes nós não entendemos porque algumas coisas acontecem. Às vezes é Deus nos querendo tirar do Egito certas coisas e certas situações. Por que não usar do momento que vivemos hoje? São oportunidades de Deus, são coisas enviadas por Deus para que possamos sair de dentro do Egito. E como principal, não deixar que o Egito tome conta de nós. Dentre isso, Cristo vai dar uma ordem. E dentro dessas ordens, algumas coisas me encantaram o coração. O verso 2 começa dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Isso aqui é lindo, porque esse mês aqui representa para nós entre abril e maio. E Cristo está dizendo, é a partir daqui que vai começar. É como se o ano deles começassem dali. É daqui que vai começar o seu ano. É aqui, a partir daqui que as coisas vão começar. E é isso que nós precisamos entender, que o ponto de partida da nossa vida, o ponto crucial da nossa vida, não é o ponto que nascemos, mas o ponto que nós nascemos em Cristo Jesus. Aí sim a nossa caminhada começa, aí sim a nossa vida começa, e para Ele ela começa. Deus está dizendo que a partir disso será o princípio dos meses, que aí sim será o princípio dos meses, aí sim começará. E a partir deste começo, deste todo ano, Ele vai dar uma ordem, falar a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 destes meses: tome cada um para si um cordeiro. Isso aqui é o que me encanta. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa. Isso aqui eu acho lindo, porque o cordeiro não era feito de um sacrifício individual. O cordeiro não era posto para um sacrifício. Eu, Gabriel, sacrifico, Alex sacrifica, pastor Rogério sacrifica. Não, o sacrifício de um cordeiro era para toda uma casa. E se a casa fosse pequena, deveria chamar-se outra casa para se juntar a ela. E à medida que se juntavam as casas, eram no mínimo de mais 10 pessoas. Então, aqui fala da pluralidade do sacrifício de Cristo. Porque Cristo não morreu na cruz só por você. Toda vez que a Bíblia vai tratar a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, a Bíblia não vai falar de uma forma singular, mas a Bíblia vai falar de uma forma do plural. Porque o sacrifício de Cristo na cruz não foi por um, mas o sacrifício de Cristo na cruz representa muito mais além de um. Representa a igreja, a noiva, o corpo, o conjunto, o plural. E essa medida que nós tomamos nos dias de hoje, infelizmente, por causa do passar dos séculos, da pós-modernidade, desse tempo do qual vivemos hoje, das doenças psicossomáticas, em que pessoas são cada vez mais conflituosas consigo mesmo, excluindo seus vínculos com as pessoas, distanciando-se de um corpo, decidindo cada vez mais viver uma vida só e solitária. Esquecemos que o sacrifício de Cristo na cruz não foi por um, mas por um corpo.
a pluralidade do sacrifício de Cristo, a identidade que está sobre o sacrifício de Cristo, ela não dá-se a um, mas a nós em si, como uma igreja, como um corpo. Então, se existe algo que nós precisamos entender nos dias de hoje, é que precisamos se comportar como um corpo, precisamos se comportar como uma família. E o que mais me encanta aqui, dentre tanto esse contexto, não há pretensão em mim em forçar o texto, mas perceba, se a sua família for pequena, chame outra família. É óbvio que se fala a respeito de comunhão, de fraternidade, de divisão, e é claro que isso deve haver em nossos corações, porque todas as vezes que lembrarmos do sacrifício de Jesus, não pode ser um sacrifício egoísta, não pode haver em nós um comportamento egoísta, porque nos dias de hoje, o que demanda a Páscoa é: dê a alguém aquilo que você ama, a quem você gosta, a quem você não gosta, não dê nada. Não, o sacrifício de Cristo na cruz não foi a quem amava Ele, mas foi aqueles a quem Ele amou. Entendo mais com uma coisa: as pessoas podem não gostar de você, mas o seu dever não é se comportar de acordo com o que elas se comportam. Elas podem não gostar de você, mas você vai amá-las. O sacrifício de Cristo na cruz não foi porque nós o amamos, mas porque Ele nos amou. Então nós precisamos neste momento entender que deve haver em nosso coração fraternidade, humildade, amor uns com os outros e perante os outros, para que este sacrifício seja vão. E dentre tantas coisas que poderemos abranger e falar a respeito desse tema tão especial, para que não tomemos muito tempo, nós precisamos entender que o início de tudo está em Cristo, e a partir dele as coisas são contadas. Ele fez o plano da Páscoa. A Páscoa significa passar por cima, essa retirada do povo do Egito a caminhar para Canaã. E esse plano também é para nós, nos tirando do mundo e caminhando para Canaã celestial, que é o céu. E tudo isso se deu pelo sacrifício do Cordeiro Santo, do Cordeiro que tinha uma série de restrições, no qual ele cumpriu, pois ele se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a postura de servo, assumindo a postura de homem, de carne. E ele ele foi o sacrifício. Isaías diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. E nessa noite eu quero te trazer à memória tudo isto, porque talvez você já tenha desfrutado do momento de confraternização com seu irmão, talvez você já tenha desfrutado, trocado presentes com alguém que você ama, mas talvez você ainda não tirou um período de agradecimento, de louvores e de adoração àquele que realmente te deu algo nessa Páscoa. E não algo comum, Ele te deu a vida eterna. Através do seu sacrifício na cruz nós fomos alcançados. Cristo Jesus, Ele foi o nosso sacrifício. Cristo Jesus, Ele foi o nosso remidor. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E está escrito em João capítulo 14: não se turbe, pois, os vossos os seus corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E de tantas coisas que poderemos abranger, porque precisaríamos de um tempo muito maior. Mas eu quero te dizer que a Páscoa em si, ela remete ainda ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo promete-se a sua volta. Paulo disse que se esse sacrifício fosse uma mentira, o nosso evangelho seria mentiroso. Seríamos testemunhas falsas, baseadas em maus fundamentos. Mas Ele morreu e ressuscitou, e nos fez uma promessa que breve Ele voltaria para nos buscar. A minha palavra ao teu coração nessa noite é: mantenha a tua lâmpada acesa, mantenha as tuas vestes brancas como a neve, porque breve o noivo virá para buscar a sua igreja.
O noivo virá para voltar para buscar a sua noiva. Eu quero te convidar nessa hora, nesse momento, aonde você estiver, que o teu coração retorne agora ao sacrifício de cruz, e que a tua mente se baseie sobre a esperança da volta do Cordeiro Santo, porque Ele breve voltará. Eu tenho uma palavra nessa Páscoa ao seu coração, e a palavra é simples, mas é essa: Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. A nossa esperança não está nessa terra. Talvez a tua esperança está em amanhã, a segunda-feira. Como vai ser amanhã? Será que o auxílio do governo vai sair? Ou será que vai continuar em análise? Entenda uma coisa: a nossa esperança não está nessa terra. A minha esperança é que quem dera fosse hoje, é que quem dera fosse agora, a trombeta no céu tocasse, o Cristo ressurreto que morreu na cruz do Calvário descesse do céu, oh aleluia, para buscar a sua igreja. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, em que nos encontrássemos com Ele na glória, nas nuvens, para subir ao céu e cantarmos sobre toda a eternidade: glória, glória, aleluia. Cantarmos como os serafins, juntamente dos 24 anciões: oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu sei que os dias são avançados e as esperanças de muitos já passaram, mas eu quero nesta noite, aonde a minha voz chegar, aonde a minha voz estiver alcançando, dizer: guarde as tuas vestes, guarde o teu coração, o rei está voltando, o céu é uma realidade, o arrebatamento está próximo, a igreja deve estar preparada. Ele é o motivo da nossa festa, Ele é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Exaltado seja Ele para sempre. Ele é e sempre será. Quero te convidar, aonde você estiver, a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Queria convidar a você que ouviu esta palavra, que está ouvindo esta palavra. Talvez você está desviado, você está afastado dos caminhos do Senhor, e você ouviu esta palavra. Alguém compartilhou, você segue as páginas nas quais foram compartilhadas, e você quer se entregar a Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor. Coloca aí agora, comenta: eu quero aceitar a Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu preciso de Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Mas por que eu tenho que comentar? Por que eu tenho que fazer isso? Para que todos possam ver. Cristo disse: aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então use este momento agora, coloque aí. Eu tenho certeza que Deus pode salvar vidas, eu tenho certeza que Deus pode restaurar vidas. Se você quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus, coloca nos comentários: eu quero voltar, eu quero aceitar, eu quero me entregar. Eu tenho certeza que haverá festa nos céus. Enquanto nós oramos, você tem toda a liberdade. Senhor Jesus, diante da Tua presença nós estamos neste lugar, ó Pai. Os Teus filhos que estão ouvindo a Tua palavra, que estão, ó Pai, ligadinhos. Oh Deus, Tu és o motivo da nossa celebração, Tu és o motivo da nossa alegria. Oh Pai, muito obrigado. E que este momento haja em nós, ó Pai, esse desejo de lembrarmos que a Tua promessa está de pé, do Teu sacrifício, da marca do Teu sangue que está sobre a nossa porta, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que esse momento gere em nós um momento de unidade, ó Pai. Que esse momento gere em nós, Espírito Santo, um momento de aproximação, oh Espírito Santo de Deus, mas que esteja vivo em nossos corações a esperança, que ainda que o caminho seja turbulento, porque o caminho houveram muitas coisas, Egito, deserto, para que chegasse em Canaã, e a gente sabe que passaremos por muitas coisas, mas sabemos que a Tua promessa é real. A Tua palavra diz: aquele que vencer, lhe darei a coroa da vida. Deus, toma cada coração, cada filho Teu que está ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra, que essa palavra flua, Espírito Santo, como um rio de águas vivas. Que haja renovo sobre a vida dos Teus filhos, que haja graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos.
Muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento, qual o Senhor nos proporcionou. De estarmos na tua presença, de ouvirmos a tua palavra. Tu és santo, tu és maravilhoso. E ao teu nome os louvamos em nome de Jesus.